Olá, aqui é Marcelo Sherpa e eu vou falar hoje sobre 443. Eu quero explicar para você do que se trata isso. Antes, né, dizer que eu demorei muito para fazer esse vídeo. Eu demorei anos para fazer esse vídeo. Eu não me sentia preparado ou não me sentia à vontade, na verdade, de falar sobre um tema que nem eu mesmo tinha exercido, que eu tinha praticado. E eu costumo falar sobre coisas concretamente que eu experimentei, experimento, realizo. Eu falo sobre as minhas rotinas, eu falo sobre os meus hábitos, falo sobre os meus erros, né? São os momentos que a gente tem problemas. E eu, apesar de ter essa ideia já há vários anos, uma ideia que era muito sedutora, muito agradável de pensar, um sonho, né? Eu posso te dizer agora com tranquilidade, falo com muito orgulho que esse sonho eu realizei, estou realizando e eu quero contar ele para você então, sobre esse 443. Eu vou começar pelo fim, contando justamente o que é o 443, depois eu quero explicar em detalhes, porque a primeira coisa que vai falar é dizer isso é impossível. E eu quero te dizer que não é impossível, eu estou vivendo ele já faz um tempo, e evidentemente com pequenas oscilações para cima e para baixo, mas ele é absolutamente possível no que se refere a realizar. Faz muito sentido, eu acho que para a vida que a gente quer levar, para a minha, para a sua vida, e eu considero também que esse exercício, essa busca, né, de você ir conquistando a sua liberdade de forma evolutiva, passo a passo, ela é muito mais fácil de conseguir, muito mais possível do que se fica um sonho lá distante, né? Sei lá, comparativamente é como imaginar o seguinte, eu quero emagrecer 50 quilos e eu sonho com um dia que eu acorde sem 50 quilos. Né? Evidentemente que esse processo ele vai ser quilo a quilo, né? Grama a grama, né? Recaída a recaída, né? E vai acontecer justamente aos passos, a partir do momento que você vai trabalhando. Então isso é óbvio, sobre isso não faz o menor sentido eu dizer, tem um monte de livro de autoajuda por aí, um monte de receita mágica, né, e não mágica sobre como fazer. E eu então queria, como eu disse, falei que eu queria começar pelo começo, mas eu estou aqui me enrolando, já passou 2 minutos e eu não comecei pelo começo. O começo, o que é esse 443? Ele é basicamente o seguinte, muito matemática a coisa, que trabalhar 4 horas por dia, né, 4 dias por semana, e 3 semanas por mês. Eu vou então repetir para você entender o grau de beleza que isso tem, né? E como de fato eu vou falar nesse vídeo como isso é possível. Evidentemente que você não vai sair fazendo, mas você vai caminhar nesse procedimento, nesse passo a passo, nessa dinâmica que eu acho que é tão bacana e que eu hoje realizo, como eu estou te dizendo. Né? Daqui a alguns dias eu vou para Camboja passar uma semana, no mês seguinte eu vou para a Islândia, mas também não precisa ser algo distante e épico. Né? Faz 3 semanas eu passei numa cidade de praia aqui próxima a Barcelona, que é onde eu moro, ou seja, essa ideia das semanas, elas foram para mim o que culminou nessa fase do 443. A fase 3, né, ou seja, o elemento 3 desse 443 foi o mais recente. Né? Eu já fazia muito tempo que eu trabalhava aproximadamente 4 horas por dia, já fazia bastante tempo que eu trabalhava 4 dias por semana, que era justamente o fato de eu fazer fins de semana um pouco mais esticados, ou não, ou às vezes cortar a semana no meio, numa quarta-feira, e ficar mais tranquilo, passeando aqui por Barcelona, dando alguma volta. Mas evidentemente o que me parecia mais difícil, de fato, não é que foi difícil, mas foi mais complexo a logística disso, né? Porque significava também eu ter mais recursos para poder passar uma semana fora, e essa semana fora, não só de turismo, mas podendo também equacionar e fazer algumas coisas de trabalho que são importantes fazer, que me agradam, né? Ou seja, trabalhar a partir das coisas também que você quer fazer. Eu estou me adiantando demais, eu acho que eu preciso voltar várias casinhas aí para explicar para você que está interessado em entender como fazer isso. Repito, esse procedimento ele não acontece do dia para a noite, óbvio, são anos que eu levei para fazer, mas eu me dedico agora, quero ajudar você e as pessoas que puderem, né, e onde eu escrever sobre isso, onde eu tenho falado sobre isso, a que ao invés de gastar anos como eu gastei, que possam fazer isso em no máximo um ano, ou se organizar para que em um ano conseguir trabalhar essa ideia do 443. Então, esse vídeo ele é explicativo nesse sentido, ele não tem todos os detalhes do processo, mas eles têm boas dicas de como você pode começar a trabalhar e proceder em relação a isso.
e repetindo então, né, do que se trata, né? Ou seja, e começando pelo começo, que é começando pelas horas trabalhadas por dia. Então são trabalhar 4 horas por dia. Então 4 horas por dia é a primeira etapa que a gente vai chegar nisso. Como fazer isso? Começando primeiro a trabalhar 8 e não 10 como a gente trabalha hoje em dia. Depois 8, depois 6, depois 4, então 4 horas por dia. O outra grande fase do processo é trabalhar 4 dias por semana, portanto você esticar um fim de semana, ele passar até 3 dias, ou você fazer um corte no meio, né? Trabalhar segunda, terça, quarta uma parada, quinta e sexta você trabalhar. Eu sei que nesse momento você está pensando, mas será impossível, tem um monte de coisa para fazer. Vai por mim, segura que eu tô, presta atenção no que eu estou te dizendo, porque eu sei disso. Eu sei que tem emergências que depende lá do Camboja, talvez eu tenha que resolver um problema. Mas eu estou no Camboja, entendeu? Ou seja, é outra realidade eu saber que eu tenho 15 minutos para tratar uma situação de que alguma pessoa está resolvendo para mim ou que tem um assunto, né? Não tem nenhuma emergência. Isso não me impede de ir para o Camboja ou de ficar uma semana na praia. Então, vai tranquilo, acredita no processo, o processo é muito importante. Eu vou explicar o processo aqui nesse vídeo, mas é esse o raciocínio, né? Ou seja, concretamente, 4 dias por semana trabalhando e o auge, né, a cerejinha do bolo é essa ideia de você concretamente trabalhar 3 semanas por mês, né? Eu lembro quando há uns 2, 3 anos atrás eu já tinha essa ideia de transformar isso numa informação, num método. Naquela época eu falava de trabalhar 2 horas por dia. Sem o resto, né? 2 horas por dia, 5 dias por semana, 4 semanas por mês, enfim. Basicamente, todos os dias de horário comercial que as pessoas trabalham, ao invés de trabalhar 8, trabalhar 2. Eu fui nessa toada, fui trabalhando nessa toada. E fiz isso bastante. Alguns dias trabalhava um monte, outros dias trabalhava 2, outros dias não trabalhava nada. Fins de semana eu esticava alguns. E eu falei assim, na realidade, não é trabalhar 2 horas por dia. É trabalhar na média do mês, 2 horas por dia. Se a gente for equacionar, ou seja, esse raciocínio que eu te falei, né, 443, na média vai dar 2,8 horas por dia. Então não chega a 3 horas, né? 2,8 horas por dia. E aí é um processo de cada um, né? Ou seja, eu mesmo, quando que defendi a ideia de trabalhar 2 horas por dia, fui percebendo que mais do que isso eu preferia ter alguns dias completamente livres, e mais que isso também algumas semanas no ano completamente livres. Pensa o seguinte, eu só vou aqui quebrar algumas crenças limitantes que devem estar rondando a sua cabeça agora, mas pensa o seguinte, quando a gente tem um mês de férias, a gente já tem aí, se eu picotar ela isso, eu já tenho 4 meses onde eu poderia pensar que eu tenho uma semana livre por mês. Então já são 4 dos 12, né? Se eu pego a semana do Natal, que muitas vezes já é um quinto mês, ou seja, não é uma coisa muito complicada. Se eu pego os feriados, eu já estou resolvendo um pouco essa parada também dos fins de semana esticados. Então, não é. O que eu quero neste vídeo é tranquilizar você que isso não parece uma coisa para rico, ou impossível, ou gente que já fez tudo na vida e agora só vive de renda. Não, né? É um processo que você pode fazer, evidentemente, que você precisa se equacionar, você precisa ter uma paz financeira, que é um tema de outro vídeo, mas que vale a pena você concretamente trabalhar passo a passo, né, para realizar isso no prazo de 1, 2 anos. Né? 1 ano você faz isso de uma forma bem focada e 2 anos com certeza se você considerar que coisas são importantes você prestar atenção. Eu vou repetir mais uma vez os 3 e depois vou querer falar um a um com muita tranquilidade aqui para você poder seguir e acompanhar nesse vídeo aqui que eu quero explicar todas essas dicas. Esse vídeo acaba sendo um curso, né? Uma aula inteira, né? de um curso. E tudo bem, eu acho que eu fiquei também muito tempo pensando se isso deveria se transformar numa coisa fechada, só para alguns, quem paga. Eu falei, cara, isso aqui é tão bom, né? Esse raciocínio, mais do que o 443 em si, que para mim é uma organização mental, mas a lógica de você ter esses tempos livres e paz financeira, isso aqui tem que ser distribuído, isso aqui tem que ser entregue para a vida e para as pessoas poderem exercer e criar os seus mecanismos, e elas vão aos poucos também me contando como é que são esses mecanismos, o que elas estão fazendo em relação a isso. Então, repetindo mais uma vez o 443, né? O 443 é objetivamente 4 horas de trabalho por dia, 4 dias de trabalho por semana, né? E 3 semanas de trabalho por mês, né? Essa é a forma de entregar a parte do trabalho, né? Eu poderia enxergar ao contrário, né? Ou seja, então, ter todo o dia livre, né?
uma manhã inteira livre, por exemplo, ou uma tarde inteira livre, né, que equacionaria como relação às 4 horas de trabalho, o que é o livre, o que é o trabalhado, né? 4 dias trabalhando e um dia livre, que seria esticando então o fim de semana. Eu posso olhar também por esse ângulo, ou seja, um fim de semana de 3 dias, ou uma parada no meio, também é uma forma de entregar, de entender a partir do tempo livre ao invés do tempo trabalhado. E uma semana de férias por mês, né? Todo mês é uma outra forma de enxergar. Então, ao invés de falar de trabalhar 3 semanas, uma semana de tempo livre. Eu gosto mais de focar pela ideia do trabalho porque eu me organizo e organizo as minhas agendas a partir disso, né? Então, estes são os tempos de trabalho que eu tenho, ok. É aqui que eu vou organizar as reuniões com as pessoas que eu tenho que trabalhar, os processos que eu tenho que fazer, os checklists, os follow-ups, né? Então, o 4-4-3 é esse processo, como eu disse, isso no final das contas se resume a uma média de trabalho de 2,8 horas por dia, de horário comercial, né, de segunda a sexta, o que está muito próximo então do que eu anos atrás dizia, defendia, as pessoas não acreditavam em mim e, enfim, eu estou comprovando que isso é possível. De fato, tem dias que eu trabalho 2 horas, tem dias que eu trabalho 6, tem dias que eu trabalho 10 e tem vários dias que eu não trabalho nenhum, ou dias que eu trabalho 15 minutos, né? Quando eu chamo de trabalho, também é outro dado muito importante, ainda bem que eu falei sobre isso, porque esse dado é muito importante que eu vou falar, ou seja, o que é trabalho, o que é hora trabalhada? Hora trabalhada é aquela que você não faria se você não fosse pago por ela, né? É muito importante esse raciocínio, porque é claro que eu tenho um monte de coisas que eu faço que a minha mulher mesmo diz, mas você está trabalhando? Eu falo, não, eu estou escrevendo, eu adoro escrever, né? Eu adoro escrever o meu livro que vou lançar daqui a algum tempo. Então, isso eu posso considerar trabalho? Posso, mas é um prazer tão grande que não me pagassem para isso, eu não recebesse pelos livros, eu continuaria fazendo, né? Agora, tem que estruturar o site, conversar com o pessoal da produção do site, isso é trabalho. É um trabalho, ou seja, uma coisa que eu não faria, não gosto de fazer, né? Mas está lá, né? Agora, todas as outras coisas que para você, talvez para você é o contrário, você adora mexer no código para desenvolver o site novo que você quer trabalhar, ótimo. Então, isso para você não é trabalho. Aí você vai falar, pô, mas então fica fácil, né? Porque você pode considerar tudo como não trabalho. Não, meu amigo, minha amiga, eu posso te dizer o seguinte, eu tenho muita clareza do que é trabalho e do que não é trabalho, né? Reuniões com pessoas que eu trabalho, ou que eu vou vender alguma coisa, ou que eu estou recebendo por informação, é trabalho. Eu estou considerando essas reuniões todas trabalho. Aliás, só para você ter uma ideia, eu estava ontem fazendo esse cálculo, né? As reuniões que eu tenho cotidianas, né, com a minha equipe, com os coordenadores, com as pessoas que eu faço follow-ups também, com os sócios que eu tenho ações diferentes, só em reuniões desse tipo eu tenho equivalente a 10 horas, na verdade são 8 horas semanais e mais um conjunto de média de 2 horas de coisas quinzenais que eu faço, né, webinars, enfim, que dão 10 horas semanais, né, para isso. O que já ocupa, né, os 2,8. Ou seja, então, só de reunião eu já ocuparia a tal média de 2 horas por 2,8 horas por dia, né, ou por semana, enfim, os cálculos que vão ser feitos. Então, é uma demonstração de que... Bom, primeiro, foi uma demonstração para mim que eu preciso cancelar algumas reuniões. Eu tenho umas 3 ou 4 lá que eu posso deixar na mão de algum coordenador meu, ou de fato evitar, ou transformar em quinzenal. Então, esse controle, esse ajuste fino, eu gosto muito de fazer. Esse controle e ajuste fino, para mim, não é trabalho, porque eu estou justamente pensando mecanismos de poder reduzir o tempo de trabalho, ampliar meu tempo livre, ampliar minha paz financeira, né? Eu sou cheio das tabelas de como é que tem esses meus dinheiros, como é que eu vou ganhar, quais são as metas financeiras que eu pretendo, o que é renda passiva, o que é dinheiro de venda de mentoria, o que é venda de livro, o que faz um webinar, o que vende de forma automatizada, o que precisa de equipe de vendas para vender. Ou seja, o vender, o viver disso é importante, né? Claro que é importante. E eu estou sempre nesse ajuste fino, porque hoje em dia eu posso dizer com muito orgulho, eu não falo isso como... Talvez se eu falasse isso com 20 anos ia parecer bobo, né? Mas eu falo isso com muita propriedade. Meu objetivo é trabalhar menos e ganhar mais, né? É isso, né? O trabalhar menos não é ficar folgado, né? Procrastinar, ficar vagabundo, porque se eu fizer demais disso eu não vou ganhar mais. Agora, meu objetivo não é ganhar mais a qualquer preço. Eu tenho amigos meus que ganham muito mais do que eu, mas trabalham 20 vezes mais do que eu, 100 vezes mais do que eu. Então, para mim, não faz sentido, a equação não fecha. Então, esse algoritmo aí a ser criado, que está na minha cabeça e que vai mudando dia a dia, é esse raciocínio, trabalhar menos e ganhar mais. Como isso? Isso também é tema para um outro vídeo, né, de como fazer esse procedimento e essa equação.
Eu queria de fato aqui me concentrar no 4-4-3, porque provavelmente você continua pensando, isso é impossível, isso é impossível, isso é impossível. E eu vou te dizer que não é, e vamos começar então do começo, com esse primeiro 4, que são 4 horas trabalhadas. Ó, para você entender, é, eu já trabalho nessa média de, ou seja, hoje bem menos, mas quando que eu comecei a trabalhar 4 horas por dia em média? Isso vai fazer aproximadamente uns 10 anos, né? Era uma época que eu tinha vergonha de dizer que eu trabalhava 4 horas por dia, porque todo mundo ao meu redor estava trabalhando um monte, estava todo mundo correndo para lá e para cá, né? As pessoas falavam em teste, tá trabalhando, nossa, estou sem parar, nossa, tá uma loucura, nossa, não tenho tempo para nada. E eu entrava no jogo. Eu falava, nossa, eu também não, né? Mas eu tinha. Eu fazia as coisas de tal forma que, e no momento eu ficava mais envergonhado do que orgulhoso, porque eu falava, nossa, o que acontece com essas pessoas que estão sem tempo para nada? Quando eu começava a observar, eu percebia que era uma ilusão delas e não minha. Ou seja, eu estava coerente com o meu processo, com o que eu estava fazendo de fato. Eu conseguia contabilizar o que era trabalho e o que não era. Eu conseguia contabilizar o tempo livre como algo importante e não fingir que não existe. Né? Então, o cara que fala que está cheio de correria, fazendo para lá e para cá, mas vai na escola pegar a filha, pô, isso aí é o tempo. Não pode considerar que não tem tempo para nada. Teve tempo para pegar a filha. Tem gente que nem isso consegue. Então, faltava aí para mim uma equação real entre o que é de fato trabalhar muito, ou se é só uma fala vazia da sociedade, né? E o que não é. Então, a primeira questão que eu queria que você percebesse é o seguinte: quando você fala isso, você está falando de verdade? Você está falando para enganar os outros, para enganar a si mesmo, né? Para estar nesse roda-moinho louco, né? Então, o primeiro processo é esse. Pensa bem. Eu estou de fato trabalhando muito sem tempo para nada ou eu estou meio que confundindo tudo? Porque tem gente que considera que está trabalhando, que está sem tempo para nada, mas vai ver lá no aplicativo e descobre que está 3 horas por dia no Instagram. Só que ele empacota isso como tempo de trabalho. Então, não, meu amigo, né? Desconsidera isso, equaciona, tira, ou diga, não, estou trabalhando um monte, mas também estou com um problema, né? Um vício que eu também tive há anos atrás em relação a Facebook, os Orkuts da vida. A gente vai se viciando, essas plataformas são montadas para isso mesmo, né? Mas pude me livrar disso e pude equacionar e dizer a verdade. Então você tem isso, não diga que eu tenho muito trabalho, eu tenho muito trabalho sim, não estou equacionando bem meu tempo nas redes sociais, fico trabalhando demais mesmo em casa, às vezes eu estou lá no meu, vendo minha maratona de série e não estou cuidando dos meus filhos. Então peraí, então aí você está no caos dos seus horários, não é que você está trabalhando demais, né? Você está precisando organizar um pouco a cabeça para dizer isso. Então, passo um é você de fato equacionar, né? Elencar numa planilha, num papel, o que você quiser, o que de fato é tempo livre e o que não é tempo livre. O que é de fato tempo de trabalho e o que não é. Depois que você faz isso, você vai perceber, muito provavelmente, que você tem sim tempo livre, é só substituir uma coisa ruim por uma coisa boa, né? Tempos de rede social, as maratonas, que são muito prazerosas no fim de noite, mas também podem ser utilizadas para talvez você ganhar uma renda extra. E quando eu digo renda extra, não é também você ficar louco procurando coisas novas, mas concretamente pensar, bom, deixa eu pegar esse tempo livre para criar alguma coisa que vai lá de forma mais automatizada render. Eu não sei se é teu caso, se você é um funcionário de uma empresa, vai por mim. Evidentemente que nesse caso é impossível você trabalhar 4 horas por dia. A gente precisa trabalhar 4 horas por dia, a gente precisa antes, né, sair do emprego que está, montar uma estrutura, um pensamento, um empreendimento, né? Talvez montar um empreendimento como renda extra enquanto você está trabalhando como funcionário de uma empresa. À medida que isso vai crescendo, então você pode se sentir mais livre de sair. Tem gente que faz isso, tem gente que larga tudo e vai atrás do seu empreendimento, enfim. Então é claro que quando eu falo 4 horas, eu queria focar aqui nessas 4 horas. 4 horas é para gente que já conseguiu concretamente uma possibilidade de renda extra ou rendas extras, prioritariamente saindo do seu emprego já, porque isso é uma libertação para além da ideia de tempo livre, né? Também é uma forma importante de dizer assim, não necessariamente porque você sai do teu emprego, que você trabalha 8 horas, você vai virar empreendedor, você acha que você vai, mas eu vou trabalhar pouco. Não. Os primeiros anos, provavelmente, você vai trabalhar muito mais, né? Porque é empreendedor, o negócio é seu, você vai querer dar o sangue. Então não tem essa equação direta, não é porque você sai do emprego e vira empreendedor, vira dono de alguma coisa que você vai trabalhar menos. Você vai trabalhar mais. Depois de trabalhar mais, você vai aprender a trabalhar menos, vai saber delegar e tal. Então, eu acho que essa é uma primeira situação para chegarmos a essas 4 horas. Mas ainda falta muito para chegar às 4 horas. Primeira
delas, pensando em números, é que você vai perceber que você não trabalha 8 horas, conforme dizem. Você trabalha umas 10. Conta aí se você vai de carro para o trabalho, isso aí é tempo trabalhado. É tempo que você poderia estar fazendo outra coisa. Se você está fazendo aquilo, de pegar o carro e ir para lá, porque você está trabalhando naquele lugar. Então isso é hora de trabalho, é hora morta. Você não consegue, na hora, enquanto você está trabalhando, fazer uma outra coisa ou fazer outro dinheiro. Né? Então é uma hora que você equaciona. Às vezes não é nem isso, às vezes você está inclusive home office mesmo, mas concretamente você está trabalhando mais do que estão te pagando para isso. Então, se te pagavam por 8, você trabalha 10 e não recebe hora extra. Então, eu não digo nem que é você passar de 8 para 4. Primeira etapa é passar de 10 para 8. Etapa um desse processo todo das 4 horas por dia é passar de 10 para 8. Aí você fica pensando, mas nossa, é verdade, eu poderia fazer. Então, a quantidade de coisinhas que você não está contabilizando nessas supostas 8 horas de trabalho. Limpa elas. Transforma em 8 primeiro, antes de transformar em 4. Transforma objetivamente em 8. Né? Transformou em 8, já se passaram alguns meses, você conseguiu fazer essa equação, você vai perceber que talvez você poderia, 2 dessas 8 poderiam ser mais produtivas. Você poderia fazer mais em menos tempo. Isso é um exercício muito legal, que é o oposto de achar que você vai trabalhar menos. Ou seja, eu trabalho 2 horas por dia, não porque eu sou vagabundo, porque eu não tenho que fazer, é porque as minhas 2 horas por dia são muito produtivas. Eu sou muito eficiente nessas 2 horas que eu trabalho, ou nessas 4 horas por dia, dos 4 dias por semana que eu trabalho. Muito eficiente. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu faço isso todo dia, melhorando a performance. Né? Pensando sempre qual que é uma forma de poder trabalhar de forma muito eficiente. Eu aposto com você, né, que 2 horas de trabalho equivalem a 10 ou 20 horas de qualquer outra pessoa. Né? Eu sou muito concentrado nesse momento, para que com isso justamente possa ser mais produtivo, garante mais tempo livre para fazer outras coisas. Então, quando você chegou nessas 8 horas, e aí de novo, me lembro do tempo que eu trabalhava em multinacional, isso faz um tempão, né, eu comecei minha carreira em multinacional, fui gerente de marketing de uma multinacional. Eu lembro claramente várias dessas situações que eu estou comentando aqui com você. Eu lembro dos dias que eu ficava até mais tarde no trabalho só para não pegar o trânsito, para pegar o rush. Então eu ficava lá. Então não me pagavam por isso, mas eu ficava lá, trabalhava. Durante o dia eu não trabalhava com muita pressa, porque eu sabia que eu ia ter mais tempo, que eu ia ficar até as 8 da noite no escritório. Né? Sabia também que nessas horas que eu estava no escritório eu ia tomar café para começar com meu almoço era um pouco mais prolongado. Isso era um ritmo de arrastar as horas. Né? Claro que quando você tem o seu próprio negócio, depois quando eu saí de lá montei o próprio negócio, eu não arrastava tanto as horas porque não tinha ninguém que eu estava enganando, era um pagamento que faziam para mim como salário, mas eu arrastava as horas de outras formas. Eu arrastava as horas querendo justificar para mim mesmo que, nossa, como eu trabalhava muito. Nossa, comecei às 7 da manhã e terminei às 8 da noite. Claro, você começou às 7 da manhã, mas nesse tempo você viu o Instagram 20 vezes, você almoçou e fez um trampo enorme, você ficou olhando uma coisa que você poderia fazer rápido e ficou um tempão olhando o jornal. Então, essa autoconsciência sobre as tuas horas, que são tão importantes, que são suas, são vitais. A hora que você perde, ela acabou. Nunca mais você vai recuperar essa hora. Então, concretamente, esse tempo que você tem, você pode, e eu acho que é o período que eu mais gosto de lidar, né? Dessa ampliação de produtividade, né? As 8 horas que você tem, você conseguir trabalhar em 6 e ganhar 2. Você se dá de presente 2 horas. Trabalha, produz, faz. E se dá de presente como? Sei lá, vai no cinema, pega 2 horas de filme. Você vai se sentir culpado no começo, mas você vai falar, nossa, de fato, eu consegui produzir tanto quanto e ganhei 2 horas aqui. Quando você aprende isso, aí vira um vício bom. Porque aí, de fato, você quer sempre aumentar a tua produtividade, ganhar mais tempo livre, ser mais eficiente, ganhar mais dinheiro, trabalhando menos, aí você começa a entrar num ciclo. Esse processo, então, de passar de 6 para 4 é quase que natural. Leva uns tempos, porque é uma questão de ajustes, mas é quase que natural. Então, claro, estou fazendo aqui explicações que eu tenho muito mais detalhes, né? Mas eu queria que você, pelo menos neste primeiro momento, conseguisse entender o raciocínio disso. Essas dicas que eu te dei são suficientes para você começar a trabalhar desde já, equacionar tudo isso e ir trabalhando. O assunto 4 dias por semana, ele é inclusive, eu diria que ele é mais fácil do que o 4 horas por dia, mas ao mesmo tempo ele tem um efeito muito importante na sua consciência, que é o seguinte, você começa a valorizar mais
o tempo livre do que o tempo trabalhado. A gente vive numa sociedade que o grande reconhecimento que se dá é pela pessoa trabalhando, é pela pessoa sem tempo para nada, né? O cara produtivo. Né? Isso está diminuindo aos poucos, mas ainda tem muito forte esse pensamento. Né? E quando você, de fato, valoriza esses tempos de dias inteiros livres para você, que você pode esticar e casar junto com o fim de semana ou colocar no meio da semana. Eu, particularmente, eu gostava muito de colocar no meio da semana. Era um corte bom para mim. Quando eu fazia esse processo no meio da semana, eu gerava uma sexta-feira que eu estava em paz, não estava esgotado. Né? Então, para mim. Agora, tem muita gente que prefere juntar isso numa segunda ou numa sexta-feira. Problemas que isso dá, se você simplesmente ampliar teu fim de semana, né, ou seja, mais um dia de churrasco na piscina, né, isso no primeiro dia é legal, no segundo dia você acha o máximo, né, na 10ª vez que você faz você já está gordo, não aguenta mais comer churrasco na piscina e perde o efeito. Parece que você continua naquela dinâmica de eu estou aqui desfrutando o máximo que eu posso nessa piscina de churrasco porque o outro lado é muito ruim. Né? Fica essa dicotomia que não faz sentido. Não faz sentido você ter porque é o que acontece com muita gente, né? Muito trabalhador tem esses fins de semana de bebedeira, cerveja, sair. É quase como vingança ao fato de durante a semana ter que trabalhar como um escravo. Né? Então essa dicotomia não é saudável para você. Não é para ninguém. Né? Então, você pode sim fazer, eu costumava fazer, agora menos, porque agora eu viajo nas semanas mesmo, mas eu costumava fazer para dar essas esticadas. Eu gostava de, ao invés de ou chegar mais cedo na praia que as pessoas estavam indo, ou ir embora depois, primeiro porque você lembrava do rush sempre, né? Rush sempre é um problema. Aí no Brasil, aqui em Barcelona, não temos isso, não temos essa dificuldade tão grande, esse problema. Tem também em feriados, mas de dias da semana não. E tem essa situação que eu gostava, então, de me sentir um pouco mais livre pelo fato de poder chegar antes ou ir embora depois. Mas é o que eu falo, eu gosto mais, e hoje em dia eu faço um pupurri disso, né? Meios de semana, tanto faz, né? Eu vou equacionando a partir dos buracos que eu encontro. Mas os meios de semana para mim eram muito bons, porque eu estava tirando umas férias, né? Era um feriado que eu desfrutava da cidade, né? As outras pessoas trabalhando e eu não, né? Nesse dia. Então acho que isso é mais fácil, eu não vejo muita dificuldade. Aí você pode perguntar, mas Marcelo, vale a pena eu começar por esse então do que pelos 4 dias? Eu acho que não. Por quê? Porque é o que eu digo, nos 4 horas, né, em vez de 4 dias, o 4 horas, vale a pena começar no 4 horas porque você valoriza o teu tempo de trabalho. O outro, que são 4 dias, né? E um dia a mais que você ganha de fim de semana, no tempo livre, você valoriza mais o seu lazer. Você está mais focado em querer, de forma vingativa, como eu disse, né? Querer esticar até o fim de semana. Então o objetivo é mais esticar o fim de semana do que de fato você ser mais produtivo. Então você vai focar o máximo para ter tempo livre, mesmo que lá nos dias que você trabalha vira tudo tranqueira. E você vai estar. E não é essa a ideia. Né? A ideia é você cuidar desse teu tempo de trabalho, aumentar a produtividade, curtir o processo, entender a dinâmica. E aí sim os 4 dias de trabalho e outro dia adicional viram um prêmio, né? E não uma vingança, como eu disse. Né? Bom, e aí a outra ideia que eu queria te comentar, que como eu disse, é a mais recente para mim, ou seja, são meses que eu estou fazendo isso, mas de forma consistente, por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo. Eu não queria falar sobre isso enquanto eu não tivesse concretamente exercendo isso consistentemente, né? Não, fiz uma vez, deu certo. Né? Eu estou há bastante tempo já fazendo isso, há vários meses, que é você garantir uma semana a cada mês. Quando eu decidi para mim mesmo que eu ia fazer isso, eu mesmo dizia, não vai dar certo, não é impossível, eu não vou conseguir, isso aqui vai dar... Enfim, eu vou tentar uma vez, mas não vou conseguir na segunda. Bom, hoje não só eu consigo, como eu sinto falta, ou seja, eu preciso disso. Eu estou até com, cá entre nós, eu estou até com um pouco mais do que uma semana por mês para isso, porque eu tenho uma semana que eu de fato eu pego a minha mochila e vou para algum lugar, mas também tem aqueles outros processos, né, de fim de semana esticado, né, tem outras questões que a gente acaba viajando, fazendo coisas. Essa semana é uma semana para mim, né, ou seja, eu vou sozinho, não vou com a minha mulher, a gente combina mais os feriados, né? Mas o semana que é para mim, eu vou... E tudo começou, no meu caso, não necessariamente tem que ser o seu, mas no meu caso, quando eu queria me organizar esse ano para finalizar um livro de ficção que eu estou escrevendo já há algum tempo e que eu percebi que eu não conseguia escrever em casa, todo dia um pouquinho.
Funcionou bem quando eu fui para lugares, passava uma temporada lá, 5, 10 dias, e lá eu rendia. Lá eu ficava 8, 10 horas escrevendo. E volto a dizer, como é prazer, eu não considero como trabalho, porque não é trabalho mesmo, né? Um livro que não tem nada a ver com a minha profissão nem nada. Então eu construí esse raciocínio inicialmente para exercer o processo de escrever o livro nessas semanas. Só que o que eu fui perceber, assim, desde a primeira vez que eu fiz, primeiro que funcionou, né? De fato, eu estou muito antenado. Qual que era o meu problema com o livro? Aqui, para escrever, por exemplo, aqui em casa, né? Até eu engrenar no que eu quero falar, eu preciso ler as últimas páginas para ver de onde é que está o mote, por onde vai a história e tal. Aí eu começava a engrenar, mas eu não, preciso pesquisar tal coisa para ajudar no elemento. Estou fazendo um livro histórico, é uma novela histórica, então precisa de dados específicos e tal. Quando eu ia pesquisar, quando eu voltava, eu tinha passado 2 horas. Eu falei, não, peraí, as 2 horas minhas do dia não são para escrever, né? Eu quero justamente fazer outras coisas. Enquanto que esse prazer todo eu consigo fazer, né, nos meus momentos livres e nessas viagens que eu faço. Mas como eu disse, no primeiro objetivo então eu cumpri, consegui perceber que esse é meu jeito de escrever, cada um tem o seu. Tem os escritores que escrevem 1 hora por dia logo cedo, tem outros que escrevem de 3 meses escrevendo um livro inteiro de onde quer que esteja, ou não sai para fazer outra coisa. Eu gosto dessas paradas. Eu viajo para que esse lugar também me inspire para escrever. Eu estou indo no mês que vem para Camboja, não sei quando é que você vai ver esse vídeo, mas enfim, talvez quando você vê, eu já tenha ido, né? Mas eu vou mês que vem para Camboja, numa cidade especificamente, vou passar lá uma semana, porque aquele lugar, a construção das ruínas, as árvores que tem que invadiram essas ruínas de 1000 anos atrás, inspiram muito, tem um pouco a ver com o que eu quero escrever, um pedaço do livro que eu quero escrever. Então estou indo para lá, ó que luxo, né? O que eu chamo de nova riqueza, ó que luxo. Ir para lá, passar uma semana, observar aquilo tudo, curtir a natureza, escrever meu livro e tem uma coisa ou outra que eu vou precisar me reunir com alguém, resolver? Tem, mas vai ser tranquilo, ou seja, vão ser meia hora conversando com a pessoa e na sequência estou pegando minha bicicleta para ir numa dessas ruínas. Então, graças ao processo do livro, eu percebi de forma consistente que dá para fazer. Evidentemente que terminando o livro, eu vou continuar fazendo. Ou talvez eu vou sempre ter livros para escrever. Também pode ser uma sugestão, uma ideia que eu pensei, porque eu já estou com outro livro na cabeça, então talvez o livro seja uma boa desculpa para eu fazer essas viagens de uma semana para fora. Mas também deve falar assim, pô, mas o cara escreve livro, vai para Camboja, né? Esse cara é milionário. Eu falei, não sou milionário, estou longe de ser milionário, não quero ser milionário, mas eu não quero também que ficar de snob. Ou seja, o que eu quero comentar sobre essas viagens, esses processos, é que eu, no caso, estou escrevendo um livro que é um prazer meu, é um sonho que eu queria fazer. Eu já escrevi outros livros técnicos, então achei que é o momento da minha vida de escrever um livro. Então, também não é uma coisa qualquer um pode fazer. Literalmente qualquer um pode pensar em escrever um livro, um e-book, um podcast, dá para fazer. E isso também é tema de outro vídeo para eu falar como cada um pode fazer um podcast ou passar sua mensagem. Então isso não é uma coisa de riqueza, nem de medida, nem nada. E pro Camboja é um pouco de... Sim, Camboja é meio caro mesmo. Lá é baratíssimo, mas Camboja é um país caro para chegar, né? Porque você está atravessando o mundo, é bem carinho para ir. Mas também não muito além, ou seja, um pouco a mais de você atravessar para ir para a Europa. Lá é baratíssimo, lá por 35 € vou ficar em hotel de 5 estrelas, só lá mesmo para ficar, né? Porque é 35 € por dia. Mas eu também fiquei há 3 semanas atrás na casa de uns amigos na praia, aqui próximo a Barcelona. Eles têm um apartamentinho pequeno lá. E tá lindo, ou seja, eu falo do Camboja como eu falo do apartamentinho, porque isso é o menos importante. O que você quer fazer com essa tua semana, né? O que você quer aproveitar para você estar integral com a sua vida, com os seus procedimentos. Ah, não, eu quero estar com a minha família, porque eu gosto de estar... Ótimo. Dedique-se à sua família, né? Fique com ela, passeie com ela, pode ir no parque se você quiser. Mas o fato aqui é cada um construindo a partir do seu mecanismo de vida, né? O que eu tenho chamado de nova riqueza, né? A nova riqueza, concretamente, possibilita isso, esse conjunto de tempos livres, né? E paz financeira. Paz financeira não dá para falar hoje agora, porque é um tema para um outro vídeo, mas é literalmente essa oportunidade que a gente quer ter de se sentir tranquilo. Ou seja, eu vou para o Camboja porque eu sei que as coisas estão acontecendo, os meus negócios estão acontecendo. Não é essa semana que eu vou estar fora que eu vou perder o controle sobre eles. E se tiver alguma coisa para resolver, dá para resolver
desde Camboja, sempre tem que trabalhar 8 horas por dia. Então, isso é paz financeira, né? Isso é uma equação, né? Como eu digo no vídeo. E os tempos livres também. O que eu chamo de tempo livre? Isso que eu falei, é o 443. Todo mundo fala sobre tempos livres de forma variada, todo mundo fala sobre produtividade, mas você ter tempo com a família, fica um discurso muito vazio. Eu achei que esse modelo de colocar isso em números, né, o 443, ele equaciona e ele principalmente define para você quais são as metas, onde você quer chegar. Porque senão tempo livre, assim, tempo livre, ok, quero ter mais tempo com a família. Como é que eu faço tempo com a família? Né? Quero ter mais tempo, quero me livrar das redes sociais. Por quê? Se você vai livrar das redes sociais do Facebook, vai passar para o Instagram, não aconteceu nada. Agora, o que te faz querer fazer outra coisa? O que é essa outra coisa que você quer fazer? E tempo livre, principalmente, tempo livre não é um tempo para não fazer nada. Você também pode, se quiser, mas ele é muito mais rico do que isso. Tempo livre é livre, é de liberdade, é um tempo que você não está na gaiola, né? Um tempo que você saiu da gaiola para fazer aquilo que você está de fato a fim de fazer, inclusive nada. Então eu acho que esse procedimento, esse entendimento que as pessoas olham meio, mas eu tô, né? Esse procedimento é uma desconstrução que leva tempo. E eu sei que leva tempo. Levou tempo para mim. A única questão é, ao invés de levar 8, 10 anos como levou para mim, que possa acontecer em um ano para você. Minha intenção, minha prioridade, né, nessa vida hoje em dia com esses vídeos é ajudar as pessoas a isso, aqui num prazo relativamente curto, que não precisa ser o tempo longo que gerou para mim, que você consiga construir essa sua nova riqueza, né? Tempo livre e paz financeira. Ok? Eu vou falar mais disso em outros vídeos, já estou falando, né? Você pode então, por favor, se inscrever se você não está inscrito, clicar no sininho para ser avisado de outras situações, outros vídeos que eu tenho feito. Acessa aqui também, vou passar, né, outros vídeos que possam ser interessantes para você. O de Paz Financeira é uma boa pedida se você não assistiu ainda. E seguimos. Meu nome é Marcelo Sherpa. Meu nome não é Marcelo Sherpa. Meu nome é um outro nome. Mas por que eu chamo Marcelo Sherpa, você vai ver também num outro vídeo, se é que já não viu. Mas eu gosto de me chamar e de me dominar nesses vídeos sobre esse tema, Marcelo Sherpa. Um grande prazer e seguimos.